Olha, o Supremo Tribunal Federal validou dispositivos da reforma trabalhista que criaram o contrato de trabalho intermitente, uma modalidade que passa a ter fundamentação e validação jurídica. A modalidade é considerada constitucional e poderá, então, ser adotada pelas empresas. Vamos entender um pouquinho mais do que é e como devem ser, como devem funcionar os contratos intermitentes com o advogado empresarial e trabalhista, Dr. Henrique Messias. Doutor Henrique, seja muito bem-vindo. Obrigado por sua presença mais uma vez aqui conosco. Bom dia, Abdias. Bom dia aos amigos que nos acompanham através da Antena Manhã. E é sempre uma satisfação estar aqui nesse bate-papo. Para nós, doutor Henrique Messias, a gente precisa entender um pouquinho mais à luz do direito, como é que o contrato intermitente funciona. A gente já falou desse contrato aqui em alguns momentos. Isso. Mas vamos relembrar, o que é o contrato intermitente? Como é que ele se consolida na prática? Perfeito, Abdias. Veja, a regra geral é que quando a empresa contrata um trabalhador, quando o empregador contrata o empregado, ele contrata para que ele trabalhe 44 horas semanais. Geralmente, 8 horas de segunda a sexta e 4 horas nos dias de sábado. É o horário dito comercial, aquele horário mais comum de trabalho. E o trabalhador, ele já assume desde a contratação o compromisso de cumprir com essas 44 horas semanais. Ele trabalha as 44 horas semanais e a empresa, o empregador, remunera aquelas 44. O intermitente é uma exceção a essa regra geral. No trabalho intermitente, Abdias, a empresa contrata o empregado sem assumir o compromisso de que ele vai trabalhar as 44 horas e que ele vai ser remunerado, vai receber o salário correspondente às 44 horas semanais. É uma situação que, vamos imaginar, por exemplo, um restaurante que funcione, né, na beira da praia aqui em Maceió. Esse restaurante ele tem um aumento de demanda, uma barraca da praia, nos dias de quinta, de sexta, de sábado e domingo. Então ele não precisa de um empregado ou da equipe completa nos dias de segunda, de terça, de quarta, até da quinta-feira. Então o que ele faz? Ele contrata um trabalhador para prestar serviços em horários específicos. É o ditorista. Então ele vai trabalhar, por exemplo, na quinta-noite, no sábado à tarde e à noite, no domingo à tarde e à noite, e é isso. Ele é chamado quando há uma necessidade e isso pode alterar, não são dias fixos e específicos? Não são dias fixos. Geralmente, nessa atividade específica, você tem um aumento nesses dias exatos, mas em outras atividades, na indústria, por exemplo, você tem uma sazonalidade na produção, então naquele período de sazonalidade, você pode contratar empregados para trabalhar determinadas horas em determinados dias. Então, nesse contrato, Abdias, simplesmente se assume o compromisso de pagar um valor por hora trabalhado. E esse valor não pode ser inferior àquele que é pago ao trabalhador mensalista, o trabalhador que trabalha as 44 horas semanais. Mas não existe um compromisso de um horário já fechado, já acertado no momento da contratação. Então, a empresa contrata aquele empregado e faz as convocações. Você vai ser convocado para trabalhar quinta, sexta, sábado, domingo. Na semana que vem, que é uma semana que a gente está próximo do carnaval, você tem um aumento da demanda. Então, você vai trabalhar quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Entendeu? Perfeito, não tá perfeita a explicação. Agora, no que diz respeito aos direitos do trabalhador, ele tem direitos iguais a um CLT que trabalha ali de maneira, como o senhor colocou, cumprindo aquelas 44 horas semanais. Ele tem direito a férias, a décimo, a FGTS e outros benefícios? Perfeito, Abdias. O intermitente ele é empregado como os demais trabalhadores, como os demais empregados, na verdade. Então ele tem absolutamente todos os direitos assegurados. 13º, férias, FGTS, descanso semanal remunerado, ele também tem esse direito. A única diferença é que ele não tem esse compromisso de trabalhar as 44 horas semanais e o empregador não tem o compromisso de remunerar as 44 horas semanais. Mas a carteira precisa ser anotada, todos os demais direitos precisam ser respeitados. Essa decisão foi confirmada, né? Foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal e foi no finalzinho do ano passado, o senhor estava me explicando, no final do ano passado. Como é que essa discussão ela se deu no âmbito do Supremo Tribunal Federal e quais eram os principais impasses? Perfeito, Abdias. Veja, a discussão que foi levada ao Supremo Tribunal Federal foi no seguinte sentido: se não se garante uma jornada mínima, a jornada de 44 horas semanais, né, aquela jornada prevista na Constituição, não se garante o salário mínimo. O que se garante é o salário mínimo hora. O trabalhador que trabalha 20 horas por semana, ele vai receber o salário mínimo correspondente ao período trabalhado. Então é sempre proporcional. A discussão foi, se não se garante o salário mínimo cheio, isso está trazendo precarização
para a relação de emprego, está trazendo precarização para o ambiente de trabalho. O STF entendeu que não, porque o salário mínimo hora ele é respeitado. Todos os demais direitos trabalhistas são respeitados, como a gente já disse, FGTS, INSS, 13º, férias e etc. Então não há precarização, o que há é um acerto prévio que o trabalhador não vai trabalhar as 44 horas necessariamente, pode ter uma jornada de trabalho menor que essa. Então o STF validou e disse sim, tendo em vista que todos os demais direitos são respeitados, esse contrato de intermitente é válido, é constitucional e pode ser adotado pelas empresas e empregados. Agora, uma pessoa que seja contratada nessa modalidade, trabalhe no sistema intermitente, para que ela consiga, eventualmente, ter pelo menos um salário mínimo por mês, ela tem que trabalhar em 2, 3, 4 locais, a depender da flexibilização e fazer um cronograma, uma agenda bem definida para não se perder, né, doutor Henrique? A pessoa pode trabalhar em 3, 4, 5 empregos. Você citou o exemplo de restaurantes, bares, enfim, são realmente situações em que há esse tipo de contrato por sazonalidade. Abdias, vou aproveitar a pergunta para esclarecer até uma dúvida muito comum. Né? Às vezes as pessoas questionam, olha, não posso ter minha carteira assinada porque a antiga empresa não deu baixa na minha carteira ainda. Abdias, isso não existe. O trabalhador ele pode ter uma série de contratos de trabalho. Um exemplo disso é o professor universitário. Ele tem um contrato com uma determinada universidade, tem um outro contrato com outra universidade, as universidades particulares, as faculdades particulares, então não tem problema de você ter a carteira assinada por diversas empresas. E no caso do intermitente, sim, para que ele tenha o salário mínimo, ele vai ter sim que trabalhar para algumas empresas. Lembrando que isso pode ser até, Abdias, uma forma de treinar o trabalhador. Porque a empresa pode contratar no primeiro momento como intermitente, mas depois ele passa a cumprir a jornada integral com a alteração no contrato de trabalho e receber o salário normalmente como os demais. Agora, o trabalhador que não conseguir fechar, digamos, a agenda semanal e ficar trabalhando, digamos, ganhando meio salário pela proporcionalidade das horas trabalhadas ou ganhando um pouquinho mais, o salário hoje é R$ 1.518, Isso. mas vamos supor que o cara ganhe R$ 1.000, só para dar um exemplo. Isso não pode prejudicar a questão previdenciária futura? Veja, a empresa vai contribuir para o INSS com base no salário que for pago àquele trabalhador. Só que a pergunta é importante para que a gente esclareça, Abdias, que para que este trabalhador ele tenha acesso aos benefícios da Previdência, ele precisará complementar aquela contribuição que é feita pela empresa. Então, sim, para que ele não tenha nenhum prejuízo junto à Previdência, junto aos benefícios previdenciários, ele deve fazer a complementação daquela contribuição que é paga pela empresa. Isso é importante. Tá? Mas o ideal é que este trabalhador, sim, ele tem alguns vínculos, ele consiga receber um salário maior que o salário mínimo e aí ele não precisa ter essa complementação, ele não precisa fazer necessariamente essa complementação. Mas se ele não tiver o mínimo garantido pelaquela empresa que ele trabalha, porque ele não trabalha as 44 horas semanais, ele sim vai ter que fazer a complementação. Lembrando que a gente está usando como referência, é importante essa reflexão, nós estamos usando como referência a quantidade mínima de horas exigidas para ganhar o salário mínimo, que é de 44 horas, e o valor referência de remuneração é do salário mínimo. Mas suponhamos que seja uma modalidade de emprego em que o salário é mais do que o mínimo. Então, às vezes, até trabalhando menos, ele pode receber esse mínimo e vai precisar ter uma administração pessoal do trabalhador e essa relação também de diálogo com a empresa para que esse ponto da Previdência ele não possa ser prejudicado, né, doutor? Perfeito, Abdias. É interessante essa sua colocação para a gente deixar mais uma vez claro que o salário hora é o salário pago àquele trabalhador que presta serviço naquela mesma empresa que trabalha as 44 horas. Então, se aquele trabalhador lhe recebe mais que o mínimo, o salário hora do trabalhador intermitente também não vai ser o salário hora correspondente ao salário mínimo, mas sim ao salário do trabalhador que ocupa aquela função. Bom, eu sei que é uma questão, o senhor analisa mais a questão jurídica e técnica, mas alguns analistas dizem que isso é uma medida que combate a informalidade e o desemprego também. O senhor concorda que é uma medida que traz benefícios, de fato, para o trabalhador? Sim, Abdias, e vou dizer o porquê, inclusive. Nós temos uma série de situações, Abdias, em que a empresa ela não contrata o trabalhador para prestar serviços durante a semana inteira, durante as 44 horas, porque ela não tem demanda para aquele trabalhador às 44 horas. E o que essa empresa faz se ela não contrata como intermitente? Ela coloca na condição de diarista.
Só que a gente sabe que o diarista ela tem uma limitação, ele tem uma limitação de no máximo até 2 dias por semana. E acontece muito dessa limitação ela não ser respeitada. Então o trabalhador está ali, trabalhando na empresa de transporte, por exemplo, segunda, quarta, sexta e sábado. Então ele tá indo além daquele número máximo de diárias permitidas por semana, mas ele não tem a carteira assinada, porque se entende que ele é diarista. O intermitente vem para combater exatamente esse tipo de informalidade, porque eu vou contratar com carteira assinada, com FGTS, 13º, férias, etc., mas vou pagar somente realmente aquele horário trabalhado, efetivamente trabalhado pelo empregado. Então eu tenho como formalizar uma situação que antes, infelizmente, não existia essa possibilidade e dessa forma você combate o desemprego e você combate a informalidade. Quando se ganha muito acima do salário mínimo, quando a remuneração por aquele trabalho que poderia ser na modalidade intermitente é de 2, 3 salários mínimos e que proporcionalmente também vai dar um valor considerável, é preferível migrar para uma modalidade de MEI, por exemplo, microempreendedor individual? Quando é melhor ficar com intermitente, com CLT, e quando é melhor, doutor Henrique Messias, ir para o MEI? Perfeito, Abdias. Vou aproveitar mais uma vez a pergunta para esclarecer uma outra dúvida muito comum. Tá? Tem se falado muito na contratação de trabalhadores, de prestadores de serviço, na condição de MEI, né, de microempreendedor individual. Abdias, o microempreendedor individual ele não é empregado. Por que ele não é empregado? Porque ele tem autonomia. Então, se aquele trabalhador prestando serviços ao tomador de serviços, ele não tem autonomia, ele não pode ser contratado como MEI. Ele precisa necessariamente ser contratado como um empregado. Seja ele às 44 horas, que é o normal, ou ainda o intermitente. Quando a gente fala de autonomia, o que a gente fala? O trabalhador, o empregado, ele cumpre um horário determinado pela empresa. O trabalhador empregado, ele usa um fardamento da empresa. O trabalhador empregado, ele segue as regras ditadas pela empresa no que diz respeito ao contato e com clientes, né? A condução da execução daquele trabalho. Ou seja, ele não tem autonomia. Perfeito. Se não há autonomia, Abdias, não se pode contratar como MEI. Nesse caso, se se contrata como MEI, a gente está enfrentando, na verdade, uma fraude trabalhista e é claro que nós temos os órgãos que combatem esse tipo de fraude. Mas, se está presente a subordinação jurídica que a gente diz, ou seja, não existe autonomia, não posso contratar como MEI. Já que a gente tocou no ponto do MEI, o senhor poderia lembrar quais são os critérios objetivos para ser contratado como MEI e quando há quando muitas empresas acabam burlando esse sistema e driblando, digamos assim, a regra? Sim, Abdias. É extremamente importante essa informação. Então, vamos lá. Se eu contrato um trabalhador para que ele preste serviços de forma pessoal, ou seja, ele não pode se fazer substituir por um outro. Se esse trabalho é habitual, e a gente tem na habitualidade aquela questão da diferença para o diarista, né, a partir de 3 dias por semana. Se existe um pagamento, tá, uma remuneração, e se há subordinação, esses são os 4 requisitos: pessoalidade, habitualidade, pagamento e subordinação, necessariamente, Abdias, eu tenho um empregado. Não tem como eu contratar como MEI, como prestador de serviço eventual, porque não é eventual, é habitual. Existindo esses 4 requisitos, a gente traz necessariamente o conceito jurídico de empregado para esta relação. Se eu tenho os quatro requisitos e estou contratando de uma outra forma, a gente está burlando a legislação trabalhista. Para que eu contrate o MEI, este MEI precisa ter autonomia. Ele vai prestar o serviço a hora que ele quiser. Tá? Ele pode ter até algumas amarras, mas não necessariamente ele vai ter um horário para cumprir, ele vai ter que trabalhar dentro da empresa, ele vai ter que vestir a camisa, vestir a farda, ou utilizar os equipamentos de proteção individual, enfim, ele não vai estar dentro de todo aquele regramento. Não é um trabalho continuado. Isso. É como, por exemplo, uma empresa do ramo imobiliário, para dar um exemplo, que contrata uma consultoria de comunicação, por exemplo. Perfeito. Aí aquele trabalho vai ser realizado pode ter um horário pré-estabelecido, porque tem que reunir os colaboradores, mas aí o cara executou o serviço... Isso, exatamente. Foi lá, fez um treinamento, uma palestra... Esse caso, sim, a gente não tem um empregado, porque não tem uma série desses requisitos. Mas se presentes, Abdias, a gente precisa contratar como empregado, seja às 44 horas ou agora com a possibilidade do intermitente, que na verdade já existe desde 2017, com a reforma trabalhista. Mas muitas empresas não contratavam, tendo em vista essa discussão no STF. Mas o STF,
no final do ano passado, chancelou, disse sim, é constitucional e a partir de agora não existem dúvidas. Então, para que fique bem claro, o trabalho intermitente, um dos requisitos é que a pessoa que é contratada, ela é subordinada a um superior que dita as regras, que determina ali as escalas e os horários. A subordinação faz parte desse contexto. Perfeito, perfeito. E por isso ele é empregado como os demais. Agora, doutor Henrique Messias, isso causa para a empresa algum tipo de trabalho a mais? Por que eu estou perguntando isso? Porque quem empreende sempre argumenta que é muito imposto, que é muita regra, que é muito trabalho. O que eu estou querendo dizer é, para a empresa isso onera de alguma forma ou traz algum prejuízo operacional, contratação de contador, que na verdade já teria por ser uma empresa. Isso vai atrapalhar a vida do empresário? Abdias, eu diria que vai trazer sim algum trabalho a mais, porque essa gestão dos intermitentes ela terá que acontecer. Esses intermitentes precisam ser convocados para quem preste serviços. Essa convocação deve acontecer com um prazo mínimo para o dia de 48 horas. O intermitente pode até dizer com 24 horas que não pode, porque ele está trabalhando para outra empresa, por exemplo. Então, essa gestão é necessária. Mas, ao mesmo tempo, isso traz segurança jurídica para a operação. Por quê? Porque eu não posso ter um questionamento no futuro, até posso, na verdade, né? Mas terei como evitar, né? Evitar, como contestar, dizer, não, ele estava contratado, ele tinha carteira assinada, ele recebia o salário correspondente ao salário do trabalhador da mesma função, que não é o intermitente, ele tem FGTS, enfim, você traz, sim, um trabalho de gestão, você aumenta a necessidade de gestão, mas ao mesmo tempo você traz segurança jurídica para a sua operação. Evita complicações futuras. Com certeza. E quais complicações futuras são, quais são as complicações futuras para as empresas que trabalho intermitente, que não vou chamar, pago aqui no cash, vai lá. Quais são os riscos dessa situação, tendo em vista que temos uma legislação trabalhista que prevê agora esse tipo de contrato? Isso, Abdias. Os riscos são, se você tem um empregado sem carteira assinada, porque aquele que preenche os requisitos que nós falamos é empregado, se ele presta serviço de forma habitual e ele não tem a carteira assinada, esse empregado ele pode recorrer à Justiça do Trabalho, por exemplo, para que seus direitos sejam reconhecidos. E aí você tem a situação da necessidade da assinatura da carteira, do pagamento do 13º, das férias, do FGTS, do INSS, tudo isso de forma retroativa. Então, aquele custo que não estava previsto na operação passa a existir, geralmente o custo alto. Aí o prejuízo é maior. O prejuízo é muito maior. E aquilo foge, inclusive, da gestão do empregador, porque ele não tem como controlar. Então, o importante, a gente sempre orienta as empresas nesse sentido, é que observem a legislação. Existe essa possibilidade de contratação, por que não fazê-lo? Faz a contratação como intermitente, traz segurança jurídica para a operação e faz a gestão da forma mais adequada possível. Agora, com tantas mudanças e alterações, a gente tem flexibilização do trabalho, com trabalho intermitente. Muita gente hoje, doutor Henrique, aderiu ao MEI também para prestar serviço, né? No caso, quem é prestador de serviço. Como é que acontecem as fiscalizações? Essas fiscalizações acontecem elas são fiscalizações, digamos, espontâneas do Ministério do Trabalho e Emprego, ou elas precisam de uma provocação? Alguém pode ir lá e fazer uma denúncia? Como é que os órgãos do trabalho fazem para garantir que essas medidas estão sendo aplicadas adequadamente nas empresas? Abdias, essas fiscalizações, elas sim acontecem. O Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, eles são muito diligentes no que diz respeito ao cumprimento da legislação nesse ponto, nessa necessidade de reconhecimento de vínculo de emprego, de anotação de carteira de trabalho, mas não necessariamente essas fiscalizações elas acontecem partindo do próprio órgão fiscalizador. Na maioria das vezes, os próprios trabalhadores que são prejudicados, que conhecem seus direitos, né, estão ouvindo a Antena 7 agora, estão lá no YouTube, estão nas redes sociais buscando informações, eles buscam esses órgãos de controle e fazem a denúncia. Que naquela determinada empresa, naquele determinado empregador, não se respeita esses direitos trabalhistas. E aí o Ministério do Trabalho chega lá, o Ministério Público do Trabalho chega lá, o próprio sindicato que representa a categoria também pode ser acionado para que essa fiscalização aconteça e para que se faça o cumprimento da legislação no que diz respeito à necessidade de reconhecimento daqueles direitos que já existem. Aqueles trabalhadores, eles são empregados, só não têm ainda esses direitos reconhecidos. Me parece que, nesse sentido, justifica-se a necessidade, e aí eu não estou dizendo se é bom ou ruim, porque muita gente acha ruim a questão dos sindicatos, né? É uma discussão política sobre isso,
da força que os sindicatos têm, mas me parece que nesse contexto, para haver uma reivindicação pelos direitos trabalhistas, de maneira coletiva parece ser muito mais interessante, por meio inclusive da intermediação de um sindicato, porque, doutor Henrique, venhamos e convenhamos, se o trabalhador for sozinho fazer essa reivindicação, certamente vamos eliminar esse reclamão, a gente continua com os demais. Aí é onde justifica-se a força sindical e a importância desse instrumento social. Sim, sim. Abdias, a gente sabe que existe uma discussão política muito grande no que diz respeito à representação sindical. Vamos deixar um pouco de lado essa discussão política, vamos tratar da questão jurídica, né, e até da questão de gestão empresarial. O sindicato, se ele de fato representa os interesses do trabalhador, ele pode ser um parceiro muito forte do empregador. Por quê? Já desde a reforma trabalhista, desde 2017, através dos acordos coletivos, que são aqueles instrumentos negociados e elaborados entre o sindicato e a empresa, você pode disciplinar a relação naquela empresa. Você pode ajustar algumas coisas que estão previstas na lei para a realidade do local, para a realidade daquela empresa. E essas articulações do sindicato e empresa, ela se sobrepõe à legislação. Desde 2017, se sobrepõe à legislação. Então, o sindicato pode sim ser um parceiro muito forte da empresa. Naturalmente, a empresa vai ter que estar observando os direitos trabalhistas para que aquele sindicato possa ser esse parceiro, né? Ele reconheça esse procedimento da empresa de respeitar os direitos dos trabalhadores, mas sim, é uma entidade que pode ter um valor muito interessante para os trabalhadores, principalmente para os trabalhadores, mas também para a empresa. Por isso eu falo para as empresas que me buscam, os sindicatos que me procuram, que essa relação tem que ser uma relação de parceria. Harmoniosa. Harmoniosa. Porque criou-se no imaginário popular e nas relações que nós vivemos nas relações de trabalho, criou-se uma máxima que é perigosa de que patrão é inimigo do trabalhador e que o trabalhador também é inimigo do patrão. E, na verdade, um tem uma interdependência, né? Um depende do outro, há uma interdependência nessa relação. E o senhor falou bem, quando o sindicato toma a frente para negociar, garantindo os interesses e os direitos dos trabalhadores, mas entendendo a realidade da empresa, aí sim a coisa funciona de forma mais harmônica. Não é fácil, mas é possível, né, doutor Henrique? Abdias, isso que você colocou é muito importante. A relação de emprego, ela precisa ser uma relação de parceria. Não existe empregado sem empregador, não existe empregador sem empregado. E se você tem os dois lados respeitando os direitos e os deveres de cada um, né, respeitando os direitos e cumprindo com os seus deveres, essa relação ela é harmoniosa e todo mundo ganha. Porque o empregado ele tem os seus direitos reconhecidos, ele é bem remunerado, tudo o que lhe é devido é respeitado, o empregador tem esse empregado mais satisfeito, naturalmente, e a produtividade dele aumenta e o lucro empresarial também aumenta. Então, não se deve, por mais que a gente tenha assim essa cultura de pensar que são relações, são interesses antagônicos, não se deve pensar dessa forma, mas sim como uma relação de parceria. E aí você parte, né, para um ambiente de trabalho muito mais saudável, muito mais tranquilo e é interessante para todo mundo. Sem sombra de dúvida, ganham todos. Doutor Henrique Messias, muito obrigado por seus esclarecimentos. Começamos falando sobre o contrato intermitente, mas acabamos adentrando também nas questões do MEI, nas questões sindicais, porque uma coisa está vinculada à outra. Para você acompanhar, você que chegou agora, perdeu a entrevista, você pode acompanhar essa entrevista do Dr. Henrique Messias, advogado empresarial, no nosso canal no YouTube e também no nosso site. Dr. Henrique Messias, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Estou às ordens.